Minha gente, semana que continua aí em meio a muitas expectativas no campo político, não podia ser diferente. Temos aí a possibilidade de prisões esta semana no âmbito da Lava Jato. Disse ontem a nossa Mônica Bergamo que José Dirceu seria a bola na boca da caçapa, que esta quinta-feira poderá voltar para a cadeia, e isso faz com que o xadrez das consequências da Lava Jato se movimente um pouco mais. Mas a grande decisão que está na expectativa aí de ser tomada amanhã, se não houver nenhuma viagem repentina, nenhum check-in feito, coisa que o valha, e tudo indica que não haverá, vai ser na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com a análise do pedido para tornar o ex-presidenciável, ex-presidente do PSDB, ex-governador de Minas e senador Aécio Neves, réu na Lava Jato. É hoje, né? É hoje ainda, hoje. Então hoje a decisão da primeira turma vai ser definida ali pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. A análise, a expectativa de jornalistas que cobrem o Supremo Tribunal Federal, e aqui entre nós, até mesmo de aliados, amigos ali do senador Aécio Neves, é de que a batata dele vai assar. A discussão agora é se ele será considerado réu pela unanimidade dos votos, dos 4 votos dessa turma, ou por 3-1. Eu detesto esse negócio de cravar prognósticos em relação a decisões do Supremo, porque já tivemos ali todo tipo de surpresa, inclusive surpresa nenhuma, né? Nem para mais, nem para menos. Aquela tendência recente que o Supremo tem manifestado de decidir, não decidir, de repente alguém lá pede vistas, faz alguma coisa do gênero e a coisa não anda. Mas o prognóstico, na avaliação de boa parte dos jornalistas que cobrem o Supremo, que acompanham ali o movimento e os humores dos ministros, é que o nosso ilustríssimo senhor da moral tucana, né, com tantos discursos sobre a moralidade e a ética, Aécio Neves, se torne réu perante a mais alta corte do país por 3-1 ou por 4-0. Essa é a expectativa que esses aliados e até mesmo esses jornalistas cultivam ali como a mais possível. O fato do Aécio Neves se tornar réu é demolidor para suas perspectivas, a esta altura muito pequenas do ponto de vista político eleitoral. Não se sabe que tipo de horizonte ele está cultivando para ele mesmo nas eleições de outubro, mas o fato é que o fenômeno Aécio Neves, que em 2014 foi para o segundo turno com Dilma Rousseff e quase venceu a eleição, a vitória de Dilma não foi uma vitória numericamente tão expressiva, é esta figura, este fenômeno que seria hoje o candidato inconteste do PSDB, a despeito das pretensões de Alckmin, se Aécio estivesse preservado na sua imagem, né? Nas suas possibilidades ali de continuar circulando como uma liderança política, ele fatalmente seria hoje o candidato à presidência da República do PSDB, porque a despeito do poder de Alckmin dentro do partido, a capacidade de articulação do Aécio era infinitamente maior, com outras legendas. Estando no Congresso, isso o favorecia muito. Vejam, o fato dele se tornar réu o coloca numa galeria no Supremo Tribunal Federal, onde já estão outras figuras com foro privilegiado, inclusive parlamentares, e não significa nada do ponto de vista jurídico por enquanto, porque os demais que lá estão nessa situação continuam flanando livres, leves, soltos, com seus mandatos preservados, seus poderes, suas canetas, sua possibilidade de continuar criando leis, aprovando leis, negociando acordos dentro do Congresso e tudo mais. Em 2 palavras, é muito, mas é pouco. É muito porque carimba na testa dessas figuras o nome réu, e ninguém chega a esta condição sem que um processo reunindo provas, elementos, sustentando várias idas e vindas no próprio avanço dessa discussão, envolvendo direito de defesa e tudo mais, seja considerado responsável, segundo o entendimento do Ministério Público e de quem analisou essa questão até agora, por crimes cometidos na gestão do dinheiro público.
público. Mas o fato é que as suas excelências, tornando-se réu, ficam muito mais próximas de um desfecho que lhes seja desfavorável. A questão é saber quando esse desfecho ocorrerá. Repito que Aécio Neves passará a integrar uma galeria de figuras carimbadas como réus, mas sobre as quais o Supremo Tribunal Federal simplesmente não consegue se pronunciar, não consegue levar adiante, não consegue decidir, não consegue julgar. O Supremo Tribunal Federal tem a responsabilidade cada vez maior, e Aécio apenas aumentará este tipo de realidade, de decidir o que tem nas mãos. Não pode continuar sendo o protagonista que é da cena brasileira pelas circunstâncias exaustivamente analisadas por todo mundo, e neste protagonismo não tocar adiante as questões mais importantes que dizem respeito ao universo da Lava Jato, que são as questões que determinam a sua efetividade. Adianta pouco, ou não adianta tanto quanto quer a sociedade brasileira, que os processos avancem até lá, cheguem até lá, vencendo todas as dificuldades que o foro privilegiado impõe ao fim ou ao combate à impunidade, e uma vez lá chegando, caiam numa espécie de um purgatório. Não tem negócio do purgatório, Barão? Você quer cair? Você está entre o céu e o inferno, é uma coisa mais ou menos aí, né? O Supremo Tribunal Federal não pode virar o purgatório das figuras com foro privilegiado. Ou bem manda para o inferno, ou bem devolve para o paraíso. Agora, essa situação de ficar num limbo, como estão ali vários figurões que detêm foro privilegiado, enquanto o Supremo discute muitas vezes rebimbocas de parafuseta, temas que dizem respeito ali ao seu próprio umbigo e suas próprias togas, que as coisas não caminham, não avançam, isso não atende às suas responsabilidades e não atende, acima de tudo, ao que a sociedade espera de uma Corte Suprema que defina, afinal de contas, quem é e quem não é culpado. A ausência disso pode causar grandes danos políticos a alguns desses figurões, mas não causa a todos. Significa que muitos que lá estão nessa situação continuarão, por não estarem condenados, na política brasileira, mesmo depois das eleições de outubro. E vida que segue, e coisas que não andam. Então o Supremo está com essa batata aí para resolver. Hoje são 5 os ministros da turma, faltou um. Eu citei o Alexandre de Moraes, o Luiz Fux, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso e a Pablo Fernandes, nosso Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello, esqueci de citar o Marco Aurélio Mello. Mas a expectativa dos jornalistas, enfim, do pessoal que cobre a área do Supremo, é de que Aécio Neves não escapará dessa votação, dessa decisão. Há uma discussão sobre esses 4 votos que eu já citei, querendo-se saber se os 4 votarão contra Aécio Neves. O voto de Marco Aurélio Mello é uma incógnita, significa que ele pode, nesses 4 votos, levar os 4 contra ele, ou 3-1 contra ele. O Marco Aurélio Mello fica nesse limbo, ninguém sabe para onde vai apontar, mas é difícil, repito, que Aécio Neves escape da condição de réu na decisão que o Supremo vai tomar. Isso mostra que a Lava Jato vai aos trancos e barrancos, mesmo no Supremo, onde as coisas não andam, ou andam lentamente, vai avançando. O xadrez das consequências vai se movimentando. Queria mudar do campo da Lava Jato e do campo da política para um campo da segurança. Ontem, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, pela primeira vez, mais de um mês depois da execução de Marielle Rocha e de Anderson Gomes, seu motorista, no Rio de Janeiro, disse alguma coisa de mais ou menos, concreta em relação às investigações a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Federal. Marielle Franco, Marielle Franco, perdão. Eu não sei por que eu sempre chamo ela de Marielle Rocha, eu sou uma besta, me perdoe. Da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Ontem o ministro da Segurança disse algo que pela primeira vez indicou um sinal tênue de luz nas investigações, apontando o crime como operação de milicianos. Não era de todo impossível que isso fosse uma possibilidade bastante consistente, porque um crime com aquelas características, coisa de profissional, tinha que ter saído necessariamente de gente que lida com isso cotidianamente. E esses grupos no Rio de Janeiro ou são traficantes que nem sempre elaboram operações com esse grau de sofisticação, tá? Não é
bem do gênero deles esse tipo de sofisticação, os caras vão lá e fazem mesmo, e está acabado, escancaram e etc e tal, ou de milicianos, muitos deles com os pés dentro das forças públicas de segurança no Rio de Janeiro, como bombeiros, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários. O ministro disse que as indicações apontam para um crime cometido por milícias. Isso mostra que, a despeito das dificuldades de uma investigação de um crime feito por profissionais, num ambiente onde câmeras de vigilância pública não gravavam, onde testemunhas não conseguiram apresentar maiores informações, onde, vejam, a coisa do ponto de vista pericial mais consistente que pelo menos foi divulgada, foram digitais em cápsulas deflagradas durante a execução. Um detalhe, né? Quer dizer, você não tem digitais, você não tem imagens, você não tem testemunhas, você não tem descrições físicas, não tem nada. O cruzamento de telefonemas, dados na região, parece que também não prosperou, não avançou muito. Então, o que se tem até agora, a polícia não tem divulgado para preservar as investigações, não é, digamos, uma investigação que tenha avançado com base em algumas evidências mais consistentes, ou mais rápidas, ou mais fáceis de se obter. Ainda assim, o ministro recebeu da Polícia Civil do Rio elementos indicando que as milícias ou milicianos estão por trás desse crime bárbaro cometido há mais de um mês. Se o crime for elucidado de forma bastante categórica e se apontar para o campo das milícias, a Força Nacional de Segurança e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, elucidando esse crime, terão consumado o seu maior avanço político desde o início da intervenção. Não estou dizendo que isso vai se prestar à exploração política ou ali, para lá ou para cá, mas o fato é que se a Polícia do Rio de Janeiro, no ambiente da intervenção, elucidar um crime polêmico como esse, ela terá um ganho, um trunfo político indiscutível, mostrando que as coisas, num certo sentido, avançaram, caminharam, estão caminhando e tal. Nesse contexto, é surpreendente que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ambiente, aliás, onde as milícias têm bons contatos, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tenha se tomado de um papel de rebelde, iniciou ali uma rebelião interna, os deputados estaduais do Rio se recusando a reintegrar a Polícia Militar. 40 dos 87 policiais militares que ali trabalham em gabinetes de deputados e que foram convocados para voltar aos quartéis pelo comando da Força Nacional de Segurança, pelo atual comando da Polícia Militar. Há 2.044 policiais militares fora dos quartéis no estado do Rio. Imaginem, 2.044 PMs, isso é muito mais do que muitos batalhões do estado, trabalhando em desvio de função ou em funções fora do policiamento ostensivo, fora dos quartéis. Eles estão lotados em tribunais de contas, Tribunal de Justiça do Rio, estão lotados em prefeituras, estão lotados em órgãos públicos e lotados num número bastante significativo, mais de 100, dentro da Assembleia Legislativa. Desses mais de 100, 87, pela análise do comando da PM, tinham que voltar aos batalhões pela decisão do secretário estadual de Segurança e do comando da Polícia Militar. 87. Só 40 se apresentaram. 47 continuam rebelados com proteção dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Eles, policiais militares, se recusando a voltar, porque mesmo que o deputado para o qual ele trabalha tenha dito para ele não se reapresente, a hierarquia dele não passa pelo gabinete do deputado. Para ir para o gabinete do deputado, foi necessário que o comando da PM assim o determinasse, atendendo eventualmente a um pedido. Mas quem determinou que ele fosse para lá foi o comando da PM. Quando o comando da PM determina que ele venha para cá, quem tem que interferir nisso não é o deputado, não é a linha hierárquica que determina para onde ele vai, a Assembleia Legislativa. É o mesmo comando que o mandou para lá. E os deputados estão dizendo que isso vai deixar parlamentares vulneráveis no campo da segurança, porque esses PMs são pessoas que atuam na segurança dos parlamentares. Repito, a análise da própria corporação entendeu que apenas 40 deles devem ali permanecer com esse tipo de responsabilidade. E mandou os outros voltarem. E são mais de 100.
dos 87 que mandaram voltar, e são mais de 100, portanto, vários lá ficarão, dando segurança a parlamentares efetivamente ameaçados. Mas os 87 têm que voltar, e aí não voltam. Volta só metade, menos da metade. E os deputados alegam que não. Isso é uma anarquia tão grande que mostra o grau de dificuldade que qualquer grupo que pretendesse organizar a segurança do Rio enfrentaria. Fosse ele emanado do governo federal, fosse ele emanado do planeta Marte, fosse ele emanado de dentro de forças do próprio Estado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela está enfrentando a si própria diante de movimentos que deveriam ser óbvios. Um superior hierárquico dentro de uma organização militar determina e o subordinado tem que cumprir. E não estão cumprindo devido a um conluio com parlamentares estaduais. Eles alegam que precisam de segurança. Vejam, um dos deputados com mais PMs no seu gabinete é um ladrão chamado Paulo Melo. Onde está o senhor Paulo Melo, com mais de 10 PMs no gabinete dele? Preso por conta da máfia dos ônibus. É um ladravaz. Tem mais de 10 policiais militares dentro. Se você imagina que ele estava com mais de 10 policiais dentro do gabinete dele, roubando do jeito que roubava, você tem que perguntar o que essa polícia estava fazendo ali dentro, que não o prendeu antes. Então é o seguinte, é surpreendente que os deputados estaduais do Rio de Janeiro atuem como milicianos. Como milícia, é uma prática de milícia, pô. Negando-se, recusando-se a entregar os PMs, a devolver os PMs para os seus postos de origem, repetindo que esses PMs têm responsabilidade, não deveriam obedecer os deputados nessa história. Hoje, o comando deu um prazo, o comando da Polícia Militar deu um prazo, segundo leio no Globo, dizendo o seguinte, que se não se reapresentarem aos seus batalhões, serão considerados desertores. E é isso que tem que fazer mesmo. Tem que quebrar a espinha dorsal da bandidagem que domina a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa conversa de que saindo de lá os PMs, eles vão ficar sujeitos a riscos na segurança, é exatamente a situação da população que lhes paga o salário por falta de policiais nas ruas. Vamos lá, toca o barco.